Quando a gente fala em agronegócio, muita gente pensa primeiro em terra, lavoura, gado, máquina, tecnologia, produtividade, mercado, safra, clima e resultado. E tudo isso é verdade. O agro é feito de terra? Sim. É feito de produção? Sim. É feito de risco? É feito de trabalho duro? É feito de decisão difícil. Mas eu quero começar dizendo uma coisa simples, talvez desconfortável, mas necessária. O agro também é feito de gente. Gente que acorda cedo, gente que carrega responsabilidades, gente que toma decisões sem ter todas as garantias. Gente que convive com pressão de clima, de preço, de equipe, de família, do banco, de fornecedores, da sucessão, do resultado e de futuro. E quando a pressão aperta, não é só a lavoura que sente, não é só o caixa que sente, não é só a operação que sente. O líder também sente. E muitas vezes o que mais compromete uma fazenda, uma empresa rural ou uma família empresária não é apenas a falta de técnica, é a falta de lucidez emocional sob pressão. Porque quando o líder perde a lucidez, ele deixa de conduzir e começa a reagir. Ele fala mais duro do que precisava. Ele se cala quando precisa conversar. Ele controla tudo porque tem medo de confiar. Ele adia decisões porque tem medo de errar. Ele explode com a equipe, depois se arrepende. Ele leva a tensão do negócio para dentro de casa ou leva os conflitos da casa para dentro do negócio. E assim, aos poucos, a pressão deixa de ser uma condição normal da liderança e passa a virar um modo de vida. Eu conheço esse território, venho do agronegócio, venho de realidades concretas nesse sentido, da terra, da produção, da responsabilidade, da cobrança e da vida real. E venho de uma busca profunda por desenvolvimento humano, por psicologia da liderança e pela maturidade emocional. E quanto mais eu observo líderes no agro, mais eu percebo uma verdade. A pressão não destrói o líder, a pressão revela quem está conduzindo por dentro. Quando quem conduz por dentro é o medo, o líder reage. Quando quem conduz por dentro é a culpa, o líder agrada. Quando quem conduz por dentro é a insegurança, o líder controla. Quando quem conduz por dentro é a raiva, o líder ataca. Quando quem conduz por dentro é a lucidez, o líder respira, organiza e decide. É sobre isso que eu quero falar aqui. Liderança de lucidez emocional no agronegócio é muito diferente de ser bonzinho. É sobre preservar a firmeza, é sobre conduzir a empresa rural com lucidez emocional, responsabilidade e resultado. É sobre amadurecer relações com presença, verdade e direção. É sobre uma capacidade rara e necessária, permanecer inteiro quando tudo aperta. Porque no agro, tudo aperta. Aperta quando a chuva falta, aperta quando o preço cai, aperta quando a equipe falha, aperta quando o filho pensa diferente do pai, aperta quando o pai fecha espaço para o filho. Aperta quando a família mistura afeto, dinheiro, poder e silêncio. Aperta quando o líder precisa demitir alguém. Aperta quando precisa cobrar resultados. Aperta quando precisa dizer não. Aperta quando precisa decidir sem agradar todo mundo. E é exatamente aí que a liderança aparece. Longe do discurso bonito, longe da reunião tranquila, longe do dia em que tudo dá certo, a liderança aparece quando a pressão chega e o líder precisa escolher entre reagir ou conduzir. Eu costumo dizer uma frase que, para mim, resume muito bem
do que o agro precisa viver daqui para frente. Quem cuida da terra precisa saber cuidar de gente, porque cuidar da terra exige presença, exige observação, exige paciência, exige leitura de sinais, exige respeito ao tempo, exige correção da rota, exige consistência. E cuidar de gente também. Só que muitas vezes o líder rural aprende a ler o solo, mas ignora o clima emocional da equipe. Aprende a acompanhar indicadores de produtividade, mas deixa passar os sinais de desgaste das pessoas. Aprende a corrigir manejo, mas posterga a correção da própria forma de se comunicar. Aprende a investir em tecnologia, mas continua liderando conversas difíceis com impulsos antigos. E aí nasce um problema silencioso. A fazenda moderniza, a empresa cresce, a operação ganha escala, a responsabilidade cresce, mas a presença emocional fica pequena diante da pressão. E quando isso acontece, o líder vira gargalo. Mesmo tendo inteligência, mesmo tendo caráter, mesmo trabalhando muito, porque ele ainda precisa aprender a sustentar presença emocional quando é contrariado, pressionado, cobrado ou ameaçado. É aqui que entra o que eu chamo de liderança de lucidez emocional sob pressão. Lucidez emocional é reconhecer o que se sente antes que a emoção assuma o comando. Isso é possível. Lucidez emocional é perceber o que está acontecendo dentro de você antes que isso vire uma fala, uma decisão, uma omissão ou uma agressão. É sentir raiva sem virar ataque. É sentir medo sem virar fuga. É sentir insegurança sem virar controle. É sentir culpa sem virar concessão. É sentir pressão sem perder a direção. No meu trabalho, eu organizo este caminho pelo método lúcido. Lúcido é uma forma prática de o líder voltar para o eixo quando a pressão tenta tomar o volante. O primeiro passo é localizar a pressão. Todo líder precisa saber onde perde a lucidez. Tem líder que perde a lucidez com dinheiro. Tem líder que perde a lucidez com conflito familiar. Tem líder que perde a lucidez quando é criticado. Tem líder que perde a lucidez quando a equipe erra. Tem líder que perde a lucidez quando sente que pode perder a autoridade. Tem líder que perde a lucidez quando precisa desagradar alguém. A pergunta é simples: onde eu deixo de conduzir e começo a reagir? O segundo passo é unificar o corpo, emoção e a decisão, porque decisão lúcida nasce de um corpo regulado. Um líder sem sono, sem pausa, sem respiração, sem uma rotina e sem presença corporal, vira presa fácil da própria impulsividade. Às vezes, antes de uma conversa difícil, o líder não precisa de uma grande teoria. Precisa respirar, colocar os pés no chão, soltar os ombros, nomear o que está sentindo e lembrar qual é o valor que deve conduzir aquela conversa. O terceiro passo é cortar a reação automática. Cada líder tem um padrão. Alguns atacam, outros fogem, alguns se calam, alguns controlam, alguns agradam, alguns justificam, alguns procrastinam, alguns se colocam como vítimas. O líder lúcido começa a reconhecer o próprio padrão. Ele percebe: quando sou pressionado, eu tento endurecer. Quando sou contrariado, eu tento controlar tudo. Quando preciso conversar, eu fujo. Ou quando quero ser aceito, eu cedo demais. Reconhecer isso revela maturidade, coragem e presença. Porque aquilo que eu deixo de reconhecer em mim acaba comandando os outros através de mim. O quarto passo é integrar a história. Muitos líderes do agro
carregam histórias fortes, histórias de escassez, histórias de trabalho pesado, histórias de pais duros, histórias de famílias silenciosas, histórias de perdas, histórias de cobranças, histórias de ter que provar valor, sendo muito jovens, muito cedo demais. Existem essas histórias que explicam muita coisa, mas precisam ser transformadas em responsabilidades, em vez de servirem como desculpas para ferir pessoas. A história precisa ser integrada em vez de ser idolatrada. Decidir com presença é juntar 6 elementos: o fato, a emoção que você nomeia, o valor que precisa ser conduzido, a consequência da escolha, a conversa necessária e o próximo passo. Na prática, o líder para e se pergunta: qual é o fato? Sem dramas. O que eu estou sentindo? Que valor preciso conduzir na minha decisão? O que acontece se eu me omitir? Qual conversa estou evitando? Qual é o próximo passo responsável? Isso muda tudo, porque o líder deixa de decidir tomado pelo calor da reação e passa a decidir sustentado pela clareza. E o sexto passo é operar com consistência, porque lucidez emocional pode se tornar algo muito além do que apenas um momento bonito depois de uma palestra. Ela precisa virar comportamento repetido, virar uma rotina, uma conversa, um feedback, virar limite, virar compromisso cumprido, virar presença em uma reunião, virar pedido de desculpas quando necessário, virar cobrança firme sem humilhação, virar uma escuta sem permissividade, virar direção. No agro, a gente sabe que nada se sustenta sem consistência. Toda safra exige preparo. Todo solo fértil nasce de cuidados. Toda produtividade depende de manejo. Toda confiança se constrói pela repetição. Com liderança é a mesma coisa. A confiança nasce do que o líder sustenta quando o dia aperta. Confiança nasce do que as pessoas observam nele em dias difíceis. A equipe observa como o líder trata alguém que errou. A família observa como ele conversa quando é contrariado. Os filhos observam se ele quer sucessores ou apenas pessoas obedientes. Os sócios observam se ele decide com clareza ou com orgulho. As pessoas observam se a firmeza dele protege ou machuca. E aqui existe uma diferença muito importante. Liderança lúcida sustenta a firmeza sem endurecer o coração. O líder lúcido cobra, o líder lúcido decide, o líder lúcido dá limites. O líder lúcido fala verdades difíceis. O líder lúcido exige responsabilidades. Mas ele faz isso sem perder a humanidade. Ele pode exercer autoridade sem gritar. Ele pode ser respeitado com firmeza sem humilhar. Ele pode ser necessário ao gerar direção, sem controlar tudo. Ele pode ser aceito como verdade, sem agradar todo mundo. Ele entende que firmeza e cuidado caminham juntas. A firmeza protege a direção, o cuidado protege as pessoas e a lucidez protege o líder de se abandonar no meio da pressão. O agro brasileiro tem uma força impressionante. Tem tecnologia, tem coragem, tem produção, tem resiliência, tem capacidade de enfrentar cenários difíceis. Mas o próximo salto do agro será mais do que técnico, será humano, porque empresas familiares vão precisar conversar melhor, sucessores vão precisar amadurecer, fundadores vão precisar abrir espaço sem sentir que estão morrendo por dentro. Gestores vão precisar conduzir equipes com mais clareza. Profissionais vão precisar lidar com pressão sem adoecer. E líderes vão precisar gerar resultado sem destruir relações no caminho. O agro que cuida da terra, dos animais, da produção e do mercado também vai precisar cuidar
da qualidade emocional das suas lideranças. Isto como necessidade estratégica, porque onde a liderança reage, a cultura adoece. Onde a liderança se omite, o conflito cresce. Onde a liderança controla demais, as pessoas deixam de pensar. Onde a liderança agrada demais, a direção se perde. Mas onde a liderança tem lucidez, as pessoas respiram melhor, pensam melhor e entregam melhor. Essa é a liderança que eu acredito. Uma liderança que sente e permanece lúcida, que decide e preserva as pessoas, que escuta e mantém direção, que cobra e sustenta a humanidade, que sustenta resultados e preserva a alma. Talvez hoje a pergunta mais importante para quem lidera no agro seja: como eu aumento a minha produtividade? E essa pergunta, claro, que ela é muito importante, mas existe outra antes dela. Quem eu me torno quando a pressão aumenta? Porque é essa resposta que define o tipo de liderança que chega na equipe, na família, na empresa e no futuro. O líder do futuro no agronegócio não será apenas aquele que domina a tecnologia, gestão, mercado e produção. Será aquele que não perde a si mesmo quando tudo aperta. Será aquele que sabe cuidar da terra e sabe cuidar de gente. Será aquele que entende que resultado importa, mas o jeito de conduzir as pessoas também deixa legado. E se existe uma mensagem que eu quero deixar aqui, é esta: a pressão vai continuar existindo. O clima vai oscilar. O mercado vai mudar. A equipe vai falhar. A família vai tensionar. As decisões difíceis vão chegar. Mas você não precisa ser governado pela reação. Você pode aprender a pausar, pode aprender a nomear o que sente, pode aprender a conversar melhor, pode aprender a decidir com presença, pode aprender a liderar com firmeza humana, porque a pressão não precisa transformar liderança em reação. Com lucidez, a pressão pode virar direção. Eu sou João de Oliveira, mentor de liderança de lucidez emocional sob pressão, e a minha missão é ajudar líderes do agro e pessoas de alta responsabilidade a decidirem com presença, a conduzirem com humanidade e gerarem resultados sem se perderem por dentro. Porque quem lidera sob pressão sustenta autoridade sem vestir uma armadura. Precisa estar lúcido. E a lucidez se treina. Um abraço, sucesso!